Bem-vindos ao Diário Semanal, obrigado pela presença de você. Você pode assistir ao vivo, se quiser, entrando no nosso e-mail e mandando uma mensagem, diariosemanal@brunomota@gmail.com. A gente está aqui no YouTube 2 vezes por semana. Dá o seu like, se inscreve no canal e vamos direto para a primeira notícia. Todo mundo já esperava que as eleições entrariam numa fase mais agressiva, só que ninguém suspeitou que essa fase já ia ser eliminatória. Já se recuperando da facada que recebeu num atentado durante um comício em Juiz de Fora, o deputado Jair Bolsonaro apareceu brincando nas redes sociais. Realmente, foi uma violência absurda, mas passado o susto, é melhor brincar igual ele sempre faz mesmo, de verdade. Aliás, quando ele levou a facada, eu acho que ele deve ter falado: "Mas não vai nem passar a manteiga? Tem que ver isso aí, tá ok?" Gente, que loucura, a política no Brasil realmente é uma maluquice. É facada, é panela, tudo acaba em pizza. Quem tá no comando dessas manifestações? A Palmeirinha? Uma teoria da conspiração afirma que todo esse atentado é mentira. Essas pessoas que estão afirmando isso dizem que não viram sangue na faca, o que não prova nada. Primeiro porque quem sangra é a pessoa, não é a faca. Segundo, o Temer não aparece com sangue na boca e todo mundo sabe que é verdade que ele é vampiro. É comprovado. Não precisa de sangue para provar as coisas. A gente aqui, principalmente do Diário Semanal, só queria ressaltar que é completamente contra o porte de armas e o perigo dessa ideia. Mesmo depois disso tudo, o candidato ainda apareceu fazendo esse gesto nas redes sociais. Aí fica difícil defender, né? Eu acho melhor os assessores dele falarem que ele estava fazendo o L de Lula livre. Pegar melhor para ele. É hora do giro de notícias pelo Brasil. Foi preso pela Polícia Federal, acusado de crime contra o sistema financeiro, o dono das farmácias Pague Menos. A polícia quer agora que, ao menos, ele pague. E já avisou, se tiver bom comportamento na cadeia, pode ser que ele pague menos. E se ele virar pastor na cadeia, vão chegar pra ele e falar: "Por favor, pregue menos." A gente deu uma forçada, mas é que a gente queria muito fazer 3 piadas em vez de uma. William Bonner resolveu se casar e o casamento foi justamente no feriado da Independência. Que não faz o menor sentido. Se continuar desse jeito, ele vai viajar pra Natal pra comemorar o carnaval. Agora aconteceu uma coisa, os convidados esperando iniciar a festa, William Bonner foi lá, deu boa noite, começou a novela. Olha que louco. O carismático funkeiro Mr. Catra acabou, infelizmente, nos deixando essa semana aos 49 anos. Como a gente sabia que ele gostava muito de brincar, a gente reuniu as melhores piadas, porque ele gostava de ver as pessoas felizes. Só o tanto de filho que ele tem já prova isso. O velório foi só pra família, realizado no estádio do Maracanã. Com tanto filho, ele não deixou herança, deixou uma lembrancinha para cada um. A morte do Catra derruba, assim, a taxa de natalidade do Brasil em 50%. Catra, essa foi nossa homenagem. Obrigado por tudo. Economia. A ANEEL informou que a crise na Venezuela vai deixar a conta de luz do brasileiro mais cara. Caramba, gente, não tem nada de bom na Venezuela mesmo. Nem o Chaves que tinha lá era amigo do Kiko. Isso acontece porque o Brasil tem que comprar combustível para térmicas em Roraima, porque a Roraima é o único estado que não é ligado no nosso sistema elétrico. E de quem a gente compra energia para Roraima? Da Venezuela. Para falar sobre esse assunto, aqui está o comentarista econômico do povo, Zé Ninguém. Zé, a conta de luz vai ficar mais cara. Mas assim, Bruno, a gente pobre não precisa se preocupar com a conta de luz, mesmo porque a gente quase não usa mesmo. Não subindo a conta da geladeira pra gente estar de boa, entendeu? Tá de boa, tá de boa. Inclusive, eu tenho até uma dica. Se você que tá usando a geladeira, só abrir que tem luz lá dentro. A conta da energia elétrica que vai subir, Zé, em geral, tudo, incluindo a geladeira. Caramba, mas será que vai passar, mais de R$9? Bom, vamos falar também da alta do dólar, que está oscilando muito. O dólar está acima dos R$4. Que dica você tem para quem está preocupado com o dólar porque vai viajar para o exterior, por exemplo?
não viaja para o exterior. Viaja, sei lá, para o interior. Só não acende a luz, por favor. Zé Ninguém, senhoras e senhores. Muito obrigado. Vamos agora falar de eleições. O TSE proíbe Lula de aparecer nas propagandas. Mais um problema para os planos do PT. O Lula já não apareceu em nenhum debate da TV, o que é muito curioso, porque ele estava na grade. E Fernando Haddad também foi proibido de participar, porque ele estava na condição de vice. O Partido dos Trabalhadores planejava ganhar mais tempo com os eleitores, mantendo o nome de Lula em toda a sua propaganda. Mas agora, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, proibiu o partido de continuar usando essa tática. Não pode mais exibir Lula como candidato a presidente na propaganda de TV, no rádio, não pode vídeo, não pode áudio, foto, não pode mostrar eleitor entrevistado falando o nome dele, se mostrar o desenho do Bob Esponja, o amigo dele agora é só Molusco. Pode nada. Pode. Se cismarem de proibir a língua presa, a candidatura do Bolsonaro vai ter problema também. Música. A cantora Anitta terminou o casamento e já fez até show sem aliança. Mas a Anitta fazer show sem aliança não me surpreende, eu quero ver fazer com roupa. E atenção, você que é um homem bonito, classe média, afim da Anitta, sua chance agora de ter alguma coisa com ela acabou de ser atualizada e continua zero. Ela é a Anitta, você está assistindo o vídeo no YouTube. Mas dá pra entender, né? Durante o show ela troca 10 vezes de figurino e não trocar de marido. Troca de marido, igual troca de figurino, tranquilo. A versão... Nem todas são as boas. A versão oficial é de que foi a agenda de shows que atrapalhou o casamento. Dá pra entender, ela quase não voltava pra casa, é verdade. Deve ser muito triste ser casado com a Anitta e não poder tirar uma selfie pra provar pros amigos. Eu sou casado com ela, eu juro, ela até me segue no Instagram. Como é que você prova? Eu tenho uma DM dela. É hora do giro de notícias pelo mundo. Um menino iraniano está sendo criado pelo pai para ser o novo Cristiano Ronaldo. Desde que era um bebê, a criança malha, faz barras, já vai no cabeleireiro, alfaiate, manicure 3 vezes por semana. Academia, então, é todo dia. Essa criança não mama leite materno, ela mama weight materno. A última vez que eu tinha visto uma criança tão malhada tinha sido no primeiro dia de aula, coitada. Eu acho que o pai tá mirando alto demais. Não era mais fácil começar sendo o novo Neymar? Era mais tranquilo, criança vive caindo e chorando mesmo. A polícia australiana divulgou um retrato falado de um suspeito sem o nariz. Até porque ele deve ter colocado o nariz onde não foi chamado, tiraram o nariz dele no retrato. Tô na dúvida se parece o Voldemort ou o senhor Cabeça de Batata. Após o retrato ser divulgado, uma pessoa entregou um bandido, mas a polícia teve que se desculpar. Minha senhora, esse não é um ladrão, isso é uma tartaruga. Voltou ao Brasil o homem condenado na Rússia em 2016 por carregar garrafas de ayahuasca, o alucinógeno usado em cultos religiosos que é permitido no Brasil. O cara fez merda na Rússia e voltou pro Brasil. E o Fernandinho da seleção deve estar pensando, viu, gente, não sou só eu. Nem adianta ficar putinho. O bilionário Elon Musk deu entrevista num programa de rádio da Califórnia fumando maconha. Lá, o uso da erva é legal. Quer dizer, aqui em São Paulo, todo mundo que fuma também acha legal. Mas eu quis dizer legalizado. Com a entrevista fumando maconha, as suas empresas perderam 10 bilhões de reais em mercado. Virou fumaça, gente. É como se ele tivesse fumado a Casa da Moeda. Imagina o tanto de maconha que ele tem que fumar agora para esquecer que perdeu 10 bilhões. Um motorista de 43 anos foi preso após ser flagrado dirigindo bêbado e na contramão no Mato Grosso do Sul. Qual o nome do carro? Kia. Porque no Kia todo mundo ele voltava. Passat, vários carros, ele não tava nem aí. O guarda quis saber por que ele tinha bebido tanto e o motorista respondeu, porque eu tava numa fiesta. Aí ele perguntou, você tava sozinho? Ele falou, não, eu ia trazer todo mundo, mas num Kombi no carro. Para continuar os trocadilhos dessa notícia, eu convidei o especialista no assunto, Marcos Castro.
Obrigado, Marcos. Bruno, qual o nome do carro que tava procurando esse motorista bêbado? Não sei. Cadete? Você sabe que a mulher do motorista, ela quis se divorciar dele, né? Uhum. Qual que é o nome do carro dela? Qual? Mercedes-Benz. O eu. Agora, qual carro que não é para mim? Qual? Para ti. Tá bom. Qual que é o carro do Cebolinha quando ele tá sendo muito incomodado? Opala! E qual é o carro que joga futebol, bol? Futebol, bol? É Não o sei. EcoSport. Tá, e qual que é o carro saudável do menino que jamais vai ser o Cristiano Ronaldo? Qual? Honda Fit. Nesse. Tem um carro que combina com quem tem alergia. Qual que é o carro que combina com quem tem alergia? O Corsa. Então qual que é o carro que não é do cachorro? Qual? É o Ducato. Ah, essa que é ruim. Ai, as outras são maravilhosas. Você dobrou o nível. Muito obrigado. Então, já que a gente tá falando, qual que é o carro das Chiquititas? Não sei. Mili. E qual o carro que não entende? Não sei, que não entende, não sei. Van? Van? Qual que é o carro de pobre? Qual? Ônibus. É porque é um ônibus mesmo. Não teve trocadilho. Não, com a pobre. O trocadilho é a verdade. E qual o carro do fã cantando uma menina? Não sei. Ei, Monza. Olha, foi muito engraçada a sua participação aqui, viu, Marcos Castro? Eu ri um daqui e você ri um daí. Marcos Castro, senhoras e senhores! Esse foi o Diário Semanal. Se inscreve no canal do Marcos Castro, acompanhe o UTC Ultimate Trocadilho Championship, a gente vai estar lá brevemente. Se inscreve nesse canal, curte, comenta, diz o que você achou, coloca um trocadilho aí porque a gente se diverte nos comentários. A gente tá aqui todas 2 vezes por semana, toda terça e quinta. Obrigado, Marcos! Obrigado. Valeu, gente, até a próxima! Vem assistir ao vivo, tchau, tchau! Gostou? É bom. Mais, Tchau. E eu quero dizer uma coisa, tá difícil hoje em dia pro comediante, viu? As coisas não tão fáceis, eu vi o que aconteceu com o Danilo Gentili, achei um exagero, de verdade, mano. Pô, vai prender o cara. Só porque o cara chamou a deputada de puta, pegou o processo, esfregou no saco, mandou ela enfiar no cu. Sabe, por tão pouco. O cara é um animal, né, mano? Eu vou dizer um negócio pra vocês, de verdade, do fundo do meu coração. Nenhum comediante merece ser preso. Nenhum. Tirando o Rafinha Bastos. E o Bill Cosby, né, que fez umas cagadas lá fora. Não, mas é meio exagerado, né? E a galera reclama que eu defendi o Danilo publicamente nesse episódio, porque o pessoal fala, Rabin, você acha engraçado então pegar um processo e esfregar no saco? Sim! Eu achei do caralho. Eu não sei dizer pra vocês o que é uma piada e o que não é. Eu sei as que eu faço só, que eu tento fazer. Né? Mas eu não sou ninguém pra julgar. Porra, eu tô há 15 anos assistindo Zorra Total, até hoje não entendi uma piada. Os caras falam que tem. Só hoje umas com a calabresa. Deixa eu fazer um merchan pra minha amiga. Ela é muito fofinha. Mas é meio exagerado no Brasil a gente prender alguém porque ofendeu uma pessoa. É que nem se expulsar um jogador no futebol que puxou a camisa do Felipe Melo. Depois de tomar uma cotovelada na cara, uma catarrada no olho e ter a família ameaçada por ele. É muito exagero isso, né, velho? Não, tem que deixar o cara solto, velho. E outra, o Danilo não pode ir pra cadeia, velho. Não com aquela voz. Ele vai ser prejudicado. Fala, galera, eu sou novo aqui. Os caras aí, mano, marmita, hein? Nada não, pessoal do PCC, eu sou hétero. Votei no Bolsonaro. Aí, então beleza, não vamos comer, vamos matar você. Não vai ser bom pra ele, viu? Eu sou um cara que eu tenho que defender o Danilo sim, sabe, mano? Porque me ajudou muito no começo da minha carreira. Inclusive, mandei um e-mail pra ele, agradecendo. Ele pegou meu e-mail, esfregou no saco, mandou enfiar no cu.
porque ele é louco assim. Semana passada também, mano, teve uma descoberta científica, tiraram a foto, a primeira foto do buraco negro. Achei invasivo. Tirar uma foto assim do rego da Maria do Romário, que eu não vou ser preso. Ó. Eu não vou cair nessa, mano. Eu já superei isso aí. Não por isso, viu, mano? E a semana passada o governo Bolsonaro comemorou 100 dias de governo, né? E o Bolsonaro não conseguiu ler o TP, que estava na frente dele. Você viu ele falando? Os números! Os inúmeros! Os úteros! O número! Os inúmeros dias de governo! E a galera reclama, né? O pessoal da esquerda, que ele é presidente. Mas ia ser bem pior se ele fosse, sei lá, apresentador do Jornal Nacional, imagina. Boa noite! Quer dizer, boa sorte! Boa morte! O que está escrito ali, Patrícia Punheta? Desculpa. Não ia dar certo, né? Bolsonaro ia ser homenageado em Nova York, né? No museu. O museu falou, nós não queremos o Bolsonaro aqui. Queremos o Temer, que deveria morar aqui como o primeiro cidadão do mundo. E foi meio chato, ele ficou chateado, porque, mano, recusaram receber o Bolsonaro no museu. E aí depois recusaram, ia fazer no restaurante a homenagem pra ele. O restaurante falou, não, aqui não, mano. Aí depois tentaram num beco sem saída. Falaram, não, aqui não, os mendigos não quiseram. Aí tentaram numa casa de swing, falaram, não pode. Não sabe que é Golden Shower, não entra aqui. Bolsonaro ficou puto, falou, vou gravar na Estátua da Liberdade. Vai ser bem mais bonito. Tá certo que vai ser na da Havan, mas tudo bem. São José dos Campos vai me receber de braços abertos. Que merda, né, velho? Olha, e a semana passada foi outro mico também. O Schwarzenegger veio pro Brasil, vocês viram, mano? E o Dória não perde tempo, né, mano? Pô, o Dória tirou uma foto com o Schwarzenegger, postou nas redes sociais e escreveu, eu e meu grande amigo. Dória! Ah, não é, mano. Eu não lembro de ver um vídeo do Schwarzenegger fazendo bíceps, mano, com 3 putas no braço. E fez o Schwarzenegger gravar um vídeo falando, acelera, baby. Eu falei, que brega, velho. Imagina o Stallone vem pro Brasil, ele gravar um vídeo, acelera, Adrian. Puta mico, né? Imagina se a moda pega, os políticos começam a fazer mecha com o Schwarzenegger, coitado. Imagina, porra, o Amoedo, coitado, vai no Schwarzenegger, fala onda laranja que vai ser bom pra mim. What the fuck, man? Os políticos, mano, o Levi Fidelix. Quem é o Levi Fidelix, né? Ninguém lembra mais dele. O Schwarzenegger falando Aerotrain, baby. Imagina, mano, o Schwarzenegger com a Marina Silva do lado. Hey, Marina, what's... Where is your muscles? You need some creatine. Schwarzenegger, eu fiquei imaginando do lado do Cerveró. What the fuck is this vista, baby? Parece um alien, mano. Ah, mano, aqui no Brasil tá tudo complicado. E o Frota foi entregar uma placa, né, cara, pro Schwarzenegger. E eu fiquei torcendo pro Frota, mano, se encontrar na vida. Porque eu gosto do Frota. Mas acho que ele não tem que estar em Brasília, ele tinha que estar num filme com os caras lá. Imagina o Frota representando nós, fazendo tipo Mercenários. Ia ser da hora, mano. O Stallone, let's kill them all, Adrian. E o Schwarzenegger, fuck, acelera. E o Frota, vamos comer o cu dos vietnamitas. Foi, Frota. English, Frota, English. Let's fuck their asses. O Frota, velho, não se encontra, mano. O Frota é muito embaçado. E falando em putaria, e o STF, hein, mano? Que vacilo, velho. Os caras se entregaram, mano. Tinha uma matéria, ninguém tinha percebido o Dias Toffoli. Ninguém. Aí ele foi lá e, mano, deu na cara o bagulho. Mandou censurar a revista
Cruzoé e o Antagonista, né? Que são 2 sites que divulgaram que ele talvez fosse o amigo do pai. Puta negócio também longe, né, mano? Quem não sabe quem é o Dias Toffoli, eu vou explicar. O Dias Toffoli é aquele ministro do STF, é o cara que exagera no gel. Parece que ele mora numa fábrica da Bozano. Mano, parece que ele tem um tonel de Bozano na casa dele, sabe? Ele chega e fala, peraí que eu tenho que ir pro STF. Mano, sempre que eu olho ele, eu imagino aqueles bezerros que acabaram de nascer, sabe? Parece que ele saiu da vagina de uma vaca e foi trabalhar. Ou da boca do Gilmar Mendes, que é igual. Eu acho que vai ser censurado esse texto. Tô achando que vai, hein, mano? O que você... E o cara meio que se entrega nessa, né, velho? Olha, o Brasil tá em conflito, mano. Nós estamos em conflito. A prova disso é que, pô, dentro mesmo do governo Bolsonaro, o Feliciano pediu o impeachment do general Mourão, porque o Mourão pensa diferente do Bolsonaro. E o Feliciano acha um absurdo que ele pense. Você vai me desculpar, mano. O Feliciano é um pouco esquisito das ideias, velho. O cara defende a cura gay, mano. Hoje, a cura gay, não dá pra você curar um gay. Só se ele tiver gripado. Mano, o homossexualismo não é doença. Eu nunca vi ninguém morrer de pirocada. Imagina que vergonha pro Brasil se isso vai adiante. Imagina se isso vai adiante. Os caras realmente resolvem estudar a cura gay no Brasil. Que vergonha. Os cientistas do mundo inteiro reunido, o cara falando, eu estou estudando a cura do câncer. Aí o outro, eu estou estudando a cura do retardo mental. E o outro, eu estou estudando a cura gay. Aí o cara, peraí, eu sou gay, velho. Não, tudo bem, eu sou retardado, de boa, a gente se cura. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, de verdade, mano. E o Mourão é um cara que eu tinha medo. Vocês não tinham medo do Mourão? Fala a verdade. Mesmo vocês que votaram no Bolsonaro pra caralho, eu não posso falar que eu votei, óbvio que não foi no Haddad. Mas óbvio que não foi no Bolsonaro também. Eu realmente tentei me suicidar, mas não deu. Eu bati numa Kombi, a Kombi quebrou. Mas de verdade, mano, vocês não tinham medo do Mourão? Falando sério, quando você via aquela foto, eu falava, caralho, mano. Esse maluco aí vai proibir a porra toda, velho. Vai poder andar de regata na rua. E ele é um general diferente, velho. Ele é um general liberal. Ele defende o aborto. Desde que eu mate a criança. Brincadeira. Ele nunca falou isso, mas eu achei que ele ia complementar. O Mourão é um cara estranho, mano. Porque ele tem uma puta cicatriz na cara. Parece que ele tomou uma machadada no olho. Só que nunca teve uma guerra. Como é que você fez isso, Mourão? Não, eu tava andando no Congresso, escorreguei no gel do Dias Toffoli. Caí de cara na rola do Frota. Esse vídeo vai ser censurado. Eu tenho certeza que não vai ter esse vídeo, mas vai ficar meia hora no ar e ou eu vou ser assassinado com uma sniper. Sniper! E aí, mano, de verdade, perguntaram pro Mourão, achei curioso, perguntaram pra ele, falaram, Mourão, o que você vai fazer se você sofrer impeachment? O Mourão falou, pô, vou voltar pra praia. Eu falei, Mourão na praia? Que da hora deve ser isso, imagina o Mourão chegando com a esposa na praia. Peraí, amor, deve ter alguma mina na areia, calma. Pô, tem várias, hein, caralho. O que você falou, Mourão? Nada não, calma aí, vamos achar um bom lugar pra tomar sol, um perímetro pra gente armar acampamento. Que acampamento, mano, é só uma barraca aqui, mano. E ele mandando a mulher deitar assim, pode deitar na canga e relaxar. Descansar! O que você tá gritando, Mourão? Você é louco? E o Mourão ligando pro Bolsonaro, vem aqui, Bolsonaro, tá sol, Bolsonaro na praia. Eu não consegui parar de imaginar isso, mano. Imagina o Bolsonaro naquelas praias do Rio, assim. Olha só a sunga dele! Que coisa ridícula! Ai, enfia no rabo logo, viado! Esse aí peida, sai doença! Tomara que o mar leve embora!
Passa o cara vendendo, olha o Biscoito Globo, não vou financiar esse filho da puta! Comunista safado! Só vou dar dinheiro pra Record! Mourão, se estiver vendendo Guaraná Jesus, me avisa! Ou perfume da Jequiti. Desde que não seja do Alexandre Frota, tá ok? Eu vou passar, vou pegar herpes vaginal.